Agronautas! Está começando mais um episódio do Escancar Agro Podcast, o podcast que veio escancarar o conhecimento agro para você, ou a falta dele, né? Estou mais uma vez aqui, Josi Prado e o Rinaldo Grassi. Bom? Tudo bem, Rinaldo? Bom. E hoje nós vamos falar de um assunto super importante para o futuro e para o agro atual, a agricultura digital e a gestão de dados para tomada de decisão. Mas antes de apresentar a nossa convidada especial, aqueles recadinhos básicos que você já sabe. Se você está no canal do YouTube, por favor, se inscreva no canal e ajude a gente a alcançar um maior público agro aí e ajudar o nosso querido setor a crescer cada vez mais. Basta se inscrever no botão aqui embaixo. É 5 segundos e você ajuda demais. E também agradecer ao nosso patrocinador Master 2024, a JCO Bioprodutos. A JCO é uma empresa que há mais de 25 anos estuda, fabrica e desenvolve produtos biológicos para a agricultura. O engenheiro José Cláudio de Oliveira, pioneiro nas pesquisas com biológicos, fundou a JCO e investe na pesquisa em novos produtos para a agricultura sustentável. A JCO está localizada no oeste da Bahia e atua em 14 estados. Em seu corpo técnico conta com 23 doutores que trabalham em diferentes áreas, estando presente com o produtor do plantio à colheita, aperfeiçoando novas tecnologias e acompanhando. Um dos pontos fortes da JCO é o rígido controle de qualidade, que está presente desde o processo de fabricação até a entrega ao consumidor final. JCO Bioprodutos, tradição e qualidade. Muito obrigada, JCO. Um abraço para toda a equipe. E falando da pauta, né, de agricultura digital, gerenciamento de dados, nós convidamos aqui a engenheira agrônoma Ana Flávia Souza. Ela que também é técnica agrícola, né, pós-graduada em produção vegetal, está há 12 anos aqui no oeste da Bahia e trabalhando há 6 na Check Plant, que hoje ela está como coordenadora do time de sucesso do cliente. Tudo bem, Ana Flávia? Tudo bem, Josi? Tudo bem, Rinaldo? Prazer estar aqui para a gente falar um pouco mais sobre agricultura digital hoje, tá? Muito obrigada pelo convite. O prazer é nosso. E assim, esse conteúdo aqui, pessoal, não é patrocinado. Vocês sabem que a gente traz aqui muitos projetos, muitas empresas que a gente considera que contribuem muito para o desenvolvimento, né, do nosso setor. E não tem como não falar da Farmbox. Eu até coloquei uma caixinha lá no nosso Instagram, né, perguntando qual que é o aplicativo de gerenciamento para monitoramento de pragas, né? Menina, eu fiquei surpresa porque choveu mais de 50 respostas do pessoal Farmbox, a única empresa que colocaram lá. Então, assim, é uma empresa que está muito consolidada nessa área e há 14 anos, 15 anos lá, quando a gente trabalhava na fazenda, começou, né, antes de toda essa revolução de startups e tudo mais, a Farmbox já atuava. Então, ela é realmente pioneira nessa área, né? Sim. A Check Plant, né, que é a empresa que desenvolve o Farmbox, é pioneira na agricultura digital. A gente já desenvolve produtos há mais de 20 anos, né? A gente tem outras ferramentas além do Farmbox, né? Mas, realmente, o Farmbox hoje é um dos líderes de mercado aí no diz respeito à gestão agronômica, né, dos dados ali da fazenda. Os outros negócios também são agro? São agro. Tudo Não. agro. A gente nasceu para desenvolver e ajudar produtores do agro. É um pouquinho diferente os nossos outros produtos, que é um pouco mais voltado para a fruticultura. Nossa primeira ferramenta é o caderno de campo, que é uma ferramenta utilizada na fruticultura até hoje, né, em mais de 20 anos aí. E aí, depois que o caderno de campo já vinha sendo utilizado, principalmente ali no Vale do São Francisco, né, por muitos produtores ali de uva e manga, a gente conheceu o Pedro Matana, que é um consultor aqui da região, né, e aí que nos apresentou alguns desafios mais voltados aí para grandes culturas, soja, milho, algodão, né, e aí a gente se dispôs a ouvir esses desafios, entender como que a gente poderia ajudar e desenvolver, então, uma solução focado na época em monitoramento, mas já pensando em vários outros desafios que a agricultura trazia, né? Quando vocês viram isso, era mais complexo mesmo nas grandes culturas? Porque imagino que assim, você estava lá na fruticultura, né? Que é um negócio lá que ele é muito, uma escala menor e às vezes o controle é numa caixa, sei lá, numa caixa de, sei lá, tomate, uva, que seja, né? Quando vem para larga escala, não seria mais fácil? Quais foram os desafios assim, que vocês encontraram nesse shift aí? Então, Rinaldo, na fruticultura, apesar de ter áreas menores,
quantidade de pessoas envolvidas no processo é muito maior do que para grandes culturas, né? Então, o pessoal que cultivo de uva, por exemplo, eles chegam a ter quase que 1.000 funcionários por hectare, a depender da época de plantio ali, dos tratos culturais que estão envolvidos, né? Então, é muita gente trabalhando, então o processo é muito mais rigoroso, vamos dizer assim. Então, tinha os desafios da fruticultura, né? Ainda mais pensando que o produto final já é o que sai direto lá do campo, por exemplo, a uva e a manga, né? Mas aí os desafios das grandes culturas eram outros, né? Porque realmente uma expansão de área muito maior. A Check Plant é uma empresa gaúcha, né? Lá do Rio Grande do Sul. E a agricultura, a gente sabe da diferença da agricultura aqui do Cerrado para a agricultura gaúcha, que é um pouco mais antiga, mas é menor escala, né? As áreas menores. Então, realmente foi um desafio grande lidar com essas grandes áreas lá no início, né? Uhum. Mas a gente contou aí com muito apoio de consultores aqui da região, das fazendas, né? Nós ficamos durante 2 anos acompanhando todos os processos que aconteciam ali, plantio, monitoramento, aplicação, para só depois desses 2 anos conseguir realmente apresentar para o mercado uma ferramenta que seria o Farmbox, né? 2 anos só para entender como que era Só para estudar. Uhum. Então, assim, a Check Plant está há mais de 20, mas a Farmbox contou muito com o desenvolvimento próprio da região aqui para ser desenvolvido. Isso. O Farmbox nasceu aqui em Luiz Eduardo. Nós nascemos aqui. Isso. Apesar da empresa ser gaúcha, nós nascemos aqui, né? Então, aqui é o nosso berço e isso para nós é um motivo de muito orgulho, né? De ter aqui não só clientes excelentes, mas de ter essa história de ter nascido aqui, né? Eu lembro de um Reels aí, uma empresa de Luiz Eduardo lá, né? Começava assim. Que nasceu aqui. Eu vi. Nós nascemos aqui há 13 anos atrás. E imagino como é que tá o mercado, assim, né? Porque há 13, 14 anos atrás a gente não tinha praticamente... se tinha concorrente, a gente não conhecia, né? Porque a gente conheceu o Farmbox e fala, nossa, que inovador, porque não conhecia nenhuma ferramenta. E como é que tá o mercado hoje, assim? É muito mais fácil, digamos assim, ou a concorrência acirrou demais, porque tem muita solução desse sentido? Então, Josi, ferramentas digitais deu um boom aí nos últimos anos, né? Em todos os setores, no agro não foi diferente. Então, a gente nasceu muita coisa, né? Mas o know-how que uma empresa que já está, né, há 13 anos desenvolvendo uma ferramenta, a gente tinha os desafios iniciais, que eram ali mais voltados para monitoramento, mas depois a gente foi englobando muito mais coisa ali, né? Foi entendendo muito mais desafios que a agricultura trazia e a gente foi tentando ajudar o produtor a solucionar esses desafios durante essa época. Então, essas ferramentas que vêm surgindo aí, elas ainda estão por uma questão de experiência também, né? Ainda estão construindo isso lá desde o início, né? Então, assim, para uma questão de mercado, não tem tanto impacto essas outras ferramentas, né? Vai ficar, eu acredito que muito mais democrático, né? Vai surgir cada vez mais, só que daí com toda a experiência e know-how que a gente tem, a gente consegue se manter ainda aí como um líder de mercado. Hoje se fala muito nessa questão da gestão de dados, né, para tomada de decisão e tudo mais, o quanto que é importante, até vocês estavam conversando aqui antes, né, do quanto que a planilha, poxa, é uma coisa tão antiga, né, que dá para ser tão mais prático. É difícil mexer com planilha. Difícil. Quanto tempo, assim? E olha que eu sou bom de planilha. O Excel é algo que é algo maravilhoso, né, Rinaldo? Mas eu acho. É muito bom, mas tem muitos desafios também, principalmente na questão de como deixar esse dado de forma fácil, disponível, né? Fácil, segura. Acho que a segurança é um negócio... simples de visualizar. Sabe, eu colocaria a segurança assim como um ponto alto, né? Porque... dá pra você fazer um monte de edição lá e etc, mas assim, você sempre pode entrar naquele campo lá e mudar, né? Quando você pega e vai para um software, você até pode mudar, né? Existem os campos editáveis ali, mas ele sempre por trás ali, ele tem um log, né? Falando, beleza, esse campo que hoje ele é 10, dia 13 do mês passado ele era 8 e foi alterado para 10 pelo usuário tal, então sempre vai tendo esses logs assim, né? Na planilha meio que não tem isso, ou se tem eu não conheço.
Tem a segurança de quem pode realizar essas alterações, Também né? perfil, né? Perfil de acesso, porque nem todo dado pode ser ajustado por toda e qualquer pessoa, né? Então, a gente trabalha pensando nessa segurança desses perfis de acesso e justamente isso, né? Mesmo aquelas pessoas que têm a possibilidade de fazer essa alteração, ainda assim ela fica rastreada ali, né? Para caso precise voltar naquela informação ali. Né? E aí o que eu ia comentar era nesse sentido assim, né? Porque quando você passa dessa planilha para um sistema, é uma mudança cultural muito grande, né? Que envolve não só o gestor, mas toda a equipe ali do campo que vai utilizar a ferramenta. Quanto tempo mais ou menos que vocês percebem que leva para mudar essa cultura dentro de uma propriedade? Josi, você falou uma coisa que é o segredo, assim, né? Que é justamente isso, a mudança cultural. Tem fazendas que ela já tem uma propensão para controle de dados, ela já faz isso de certa forma, né? Mesmo que seja em planilha, mesmo que seja ali numa fichinha, mas ele já tem um certo tipo de controle do dado. Só que esse controle dá de uma forma que não é legal, né? Então, nessas situações, é mais fácil da gente entrar com uma ferramenta digital, que vai ser uma mudança de ferramenta, né? Só que, por outro lado, nós temos ainda situações de fazendas que não têm controle, que não têm a cultura de ter uma organização ali, de ter um controle dos dados. Aí é um processo mais doloroso, principalmente para o pessoal, né, que está na fazenda. Mas nós temos, né, nós temos as nossas ferramentas, o nosso jeito de fazer a implantação e o treinamento da ferramenta para que isso se torne o mínimo doloroso possível com o pessoal de campo, né? Então, a gente tem algumas habilidades que a gente usa no dia a dia para que essa mudança não seja tão dolorida assim para eles, né? E se você fosse dizer uma porcentagem das fazendas que ainda não tem controle assim nenhum, o que você falaria? É a maioria ainda ou não? Nenhum é difícil, né? Não, assim... Felizmente não é a maioria, né? Mas eu diria assim, pensando... A gente está numa região agraciada aqui. É verdade. Não tem... Produtores que são mais ligados à tecnologia, gostam de tecnologia, né? Se a gente for parar para ver, quantas tecnologias são utilizadas hoje no oeste da Bahia, né? Muitas. Mas a gente conhece outras regiões que não. Que ainda tem o pessoal que não está tão aberto, né? Não está tão ligado ainda nesse mundo digital, né? Então, depende muito da região. E essas soluções é tanto para o pequeno produtor até o grande, assim, qual que é o mínimo de hectares que você falaria que compensa uma ferramenta dessa? Quando a gente vai olhar para o produtor, para montar um projeto, a gente olha não só a questão das hectares, mas a gente olha para o perfil do produtor em si, sabe? Por exemplo, a cultura, né? Porque hoje a gente nasceu pensando ali nas grandes culturas, né? Principalmente soja, milho e algodão, mas hoje a gente tem um arsenal grande de culturas que a gente consegue atender. Então, tem algumas culturas que não precisam de ter muitos hectares, que numa pequena área ali, o produtor já tem uma certa organização, né? Então, a gente olha outras características ali, né? Cultura, pessoas envolvidas, o próprio perfil, né? Do produtor, porque às vezes, sou só eu toco aqui a fazenda e eu tenho um operador. Dificilmente esse produtor ele vai conseguir se engajar com a ferramenta, porque eu vou fazer o apontamento para eu mesmo ver o resultado, né? Então aí já não, dificilmente ele iria se engajar. Mas a gente tem casos de produtores de 500 hectares que conseguem usar a ferramenta, pensando na soja, por exemplo, né? E de menos hectares pensando em HFs. Então a gente atende produtor de batata, que tem áreas menores que isso, né? Cenoura, tomate, pepino. Então, tem muito mais culturas hoje, né? Citros, tem até uva no Farm Box também. Então, a gente tem outras culturas que permitem que pequenas áreas também consigam se adaptar à ferramenta, né? E hoje, qual que é digamos assim, quais são os dados CERN que vocês conseguem monitorar dentro da ferramenta? O Farm Box hoje, ele é uma ferramenta para gestão agronômica. Então, todos os dados agronômicos, desde o planejamento de safra até a colheita, né? Então, desde o planejamento ali, quando o pessoal está organizando e planejando a próxima safra,
passando ali pelo plantio, pluviometria, monitoramento, avaliações de campo de uma forma geral, né, da lavoura lá, aplicações, gestão de estoque, custo, produtividade, colheita. Então, todos os dados agronômicos a gente tem o objetivo de gerenciar dentro da plataforma. E você comentou do clima também, né? Pluviometria. Daí também é conectado com sensores. Sim, não. Né? Hoje a ferramenta, como ela é uma ferramenta de gestão, é necessário imputar esse dado dentro da ferramenta. Né? Então, lá no campo a gente tem os pluviômetros, o pessoal faz a coleta e imputa essa informação dentro do Farmbox. Mas também a gente tem hoje os pluviômetros digitais, né, que conseguem enviar de forma automática, coletar, dispensar a chuva e enviar de forma automática para algumas ferramentas hoje que já estão disponíveis no mercado. E aí a gente consegue integrar com essas ferramentas e trazer essa informação também de forma automática para dentro do Farmbox. A gente não tem o hardware, né, mas a gente integra com essas empresas que têm essa tecnologia. Consegue integrar. Conseguimos integrar. Conseguimos integrar. E você, Rinaldo, que está na consultoria aí, no dia a dia, qual que é a diferença para você, assim, de um cliente que você vai atender que não tem esse sistema de um que tem? Como é que é o dia a dia para você, assim? O que muda? Muda muito, porque a gente já comentou algumas coisas sobre isso, né? Eu acho que, além da segurança ali, etc., tem o negócio do tempo real, né? Basicamente, você tem lá toda a informação entrando a partir do momento que ela é coletada, vamos dizer, não tem aquele processo de input manual, né? Então, o cara vai lá, monitora num papel, por exemplo, e lança numa planilha para você ir lá acessar aquela planilha, né? Se você pensar em 2 caras, né? Nossa, não vai demorar muito, mas se você chegar lá, imagina só uma fazenda que tenha 15 pessoas fazendo monitoramento, né? Então, esse tempo real, mais segurança e confiabilidade, ele é importante, né? E depois disso, toda a dinâmica do controle de aplicação e estoque, né? Sabe? Esse, eu diria para você que, comparado ao monitoramento, ele é até mais moroso, porque o monitoramento até tem aquele negócio do fui lá no campo, joguei na planilha e ok, tá lá já para ser olhado, né? A questão da aplicação ela é um pouco mais morosa. Às vezes o cara ele tá aplicando e ele para uma vez na semana lá para fazer o apontamento lá do que foi aplicado numa planilha, por exemplo, né? E aí quando você tem ferramentas, por exemplo, que você já consegue despachar essa ordem de serviço por ali e o cara ele meramente executa e fecha, beleza, acabei o talhão aqui, ele aperta o botão, OS finalizada. Um exemplo, né? Essa aplicação ela já cai automaticamente ali e aí você já vê isso de uma forma mais rápida, né? O que eu falo, sempre dá para fazer de um outro jeito, mas você fica suscetível a alguma coisa, né? O cara saiu de folga, você chegou lá na terça-feira, na segunda não foi lançado ainda, sabe? Então, esses parâmetros assim, eu vejo que para quem depende de ir lá averiguar o status, depois dar andamento num planejamento que foi feito lá atrás, porque na verdade é meio que isso, né? O produtor ele chega lá, por isso que eu falo, que essa aqui não é a primeira vez que eu falo isso aqui, já falei várias vezes com outros, por exemplo, quando a Ângela veio aqui, né, o pessoal, que a gente fala assim, às vezes acontece alguns intempéries durante a safra que eu tenho que agir, mas dificilmente você age naquele momento, você age baseado num planejamento que você fez lá atrás. Então o cara ele sempre fala, beleza, esse aqui é o meu arsenal de produtos, ferramentas aqui que eu vou tratar a safra, né? E na prática é meio isso, você chega a falar, beleza, comprei tantas aplicações desse produto nessa dose para fazer durante a safra, né? E ali você consegue consultar de uma maneira mais fácil. Beleza, eu planejei 5, já foi 3. Então significa que eu tenho 2 ainda, né? Você fazer esses controles de forma manual é muito, 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 muito difícil. E ainda deixa espaço para erro humano, né? Porque, por exemplo, a pessoa, esse exemplo que o Rinaldo citou é bem comum. Eu vou, geralmente,
uma semana, vou parar vez por uma vez semana. por semana vou lançar. E geralmente nem é a pessoa que fez a operação. Ela pega de alguém. Ela pega de alguém, a pessoa que fez a operação passa para alguém ali do escritório, por exemplo, que não está envolvida no processo ali do campo, e essa pessoa vai fazer o apontamento. Então, a chance de existir algum erro humano nesse apontamento é grande, porque não foi a pessoa que fez, é algo do passado. Se a gente precisar de alguma... Imagina ter que lembrar do que eu comi sexta-feira passada, né? Sim. Por mais que isso esteja anotado de alguma forma lá na fazenda, é possível de ter erros, né? Então, a confiança nesse dado que é apontado depois, ela é bastante questionável, né? Por conta disso, assim. E aí quando a gente trata ainda de por exemplo, campo aberto, né? Que é digitar, né? Um texto, alguma coisa. Aí você pega esses nomes de produto que é tudo maluco. Não é? Os caras, não culpando eles, né? Mas até pelos nomes dos produtos que tem aí, né? Sim. Ou nome de princípio ativo aí, que aí também não tem como mudar, é químico, né? O químico tem que seguir aquela nomenclatura por causa da molécula, né? Aí você amplifica a chance de você ir lá depois fazer uma sumarização, né? Que é o que eu falo. Se você chegar lá e pega e digita, dá o exemplo aqui da 8349, né? Cultivar, uma das mais plantadas aqui. Você digitar M8349 e M espaço 8349, são duas coisas diferentes para a máquina, entendeu? Falta essa dificuldade também. Sim. Vamos fazer um exercício aqui de imaginar a safra, né? E que pontos que essa gestão de dados entra ali ao longo da safra, né? Para a gente também entender um pouco mais a funcionalidade e que pontos que ajuda a melhorar o desempenho da gestão. Então, por exemplo, a gente chega lá, você comentou o planejamento de safra, né? Chega no planejamento de safra, você vai colocar ali quantos hectares que tem, quantos hectares vai cada cultura, dá para colocar a variedade, dá para desmembrar o talhão em teste, sei lá, desse talhão vai ser teste tal de semente, nananã. Coloca os insumos, tudo isso está incluso você consegue colocar dentro do sistema, né? Exatamente. E aí, quando a gente olha para o planejamento, tanto tem o operacional de conseguir lançar esse planejamento numa ferramenta, né? Então, justamente, fazer essa organização do que eu vou plantar de cultura, do que eu vou ter de variedade, desmembrar esses talhões quando necessários, né? Conseguir criar os programas de tratamento ali das aplicações, o que eu vou ter de adubação, o que eu vou ter de fungicida, o que eu posso ter de inseticida, né? E quando a gente pensa na ferramenta, no auxílio, no planejamento, tirando o operacional, é assim, o que eu vou usar como base para as minhas decisões do planejamento. Então, a ferramenta ela vai te dar o histórico que você precisa para te ajudar a pensar nesse planejamento, né? Então, você vai ter histórico de produtividade, histórico de chuva por talhão, histórico de performance de variedade, como que essa variedade foi em relação às outras variedades dessa mesma cultura, né? Qual que foi o índice de ataque de lagarta nessa variedade, até para poder pensar no meu programa de inseticida, né? Então, a ferramenta ele vai te ajudar a pensar, a elaborar esse planejamento de uma forma muito mais organizada. Porque imagina você ter que olhar em todas as planilhas do Excel, por exemplo, até chegar num cálculo de performance da variedade, por exemplo, né? Qual que foi o meu histórico de índice de praga? Qual que foi o meu histórico de chuva? Então, quando o pessoal senta para fazer o planejamento, ele precisa de várias dessas informações. Da safra passada, da safra anterior, né? Quando se pensa em rotação de culturas, por exemplo, o que tinha em cada um desses talhões aqui na última safra. Então, a ferramenta ela vem para apoiar também desde antes do lançar o planejamento, mas de pensar nessa elaboração, né? De como fazer o melhor planejamento ali para a área, olhando para o histórico. Porque isso é uma das grandes vantagens também no uso da tecnologia, né? É você conseguir, tomar a decisão hoje, o que eu vou fazer hoje olhando a ferramenta, mas o que eu vou fazer a longo prazo, com todos os dados que vai acumulando ali e formando o histórico, né? Você falou uma coisa interessante, né? Porque se o histórico é o que ajuda muito também a planejar esse futuro, digamos que o maior resultado da ferramenta ele vai demorar algumas safras para aparecer mesmo, né? E que o pessoal tem que ter um pouco de paciência de ir alimentando aquele sistema, porque eu via muito isso também lá na fazenda, né? A gente, ainda mais quando naquela época não tinha ainda esses gerenciadores de dados para juntar tudo numa coisa só, estava muito pulverizado, né? Você tinha lá um programa que era para colocar só a parte dos produtos, tinha um programa que é para ver mapa de pulverização, então você tinha que, você como pessoa profissional, abrir tudo aquilo lá e tentar fazer um quebra-cabeça, né? E hoje eu vejo que está tudo muito
integrado. Gente, E naquela época a gente ainda falava assim, meu Deus, quando que vai vir essa tela onde a gente vai olhar tudo e conseguir, né, tomar a decisão de fato? Mas não existe ainda. Então, mas mesmo assim, exato, mas assim... Mas melhorou, concordo com você. É isso, tipo, Concordo. tá muito mais integrado, não tinha uma ferramenta assim, Sim, né? concordo. Mas mesmo assim, existe esse tempo de maturação para que esse histórico seja criado dentro da ferramenta. Sim, a gente tem as vantagens ali de curto prazo, né, que logo você sente ali com a utilização da ferramenta, mas olhando para planejamento em si, sim, quanto mais dados você tem, quanto mais histórico você tem, melhor vai ser aquela conclusão que a ferramenta vai chegar ali para te entregar, né, um dado confiável ali. Mas tem como você fazer com lançamento retroativo, né? Porque, por exemplo, assim, às vezes tem coisa que, independente de onde ela esteja, ela não muda muito. É o que eu falo, por exemplo, análise de solo. Não muda muito se ela está numa planilha, está num outro lugar, do ponto de vista assim. Eu quero dizer assim, eu implementei uma ferramenta hoje é o ano 1, ano 0, né? Comecei hoje com uma ferramenta e até então eu só usava Excel. É possível você pegar aquilo que estava para trás e lançar ali, e pelo menos nesse segmento da análise de solo, você já começa com 10 anos de história. Né? Por exemplo, aquele talhão lá, não partir do ponto que ele não mudou, o cara não colocou pivô, nada, aquele talhão sempre foi aquele talhão de 200 hectares e, sei lá, na safra 2021 foi plantado soja, essa variedade nesse dia, com essa população, e deu esse resultado. Aí na safra 21, 22, nesse mesmo talhão foi plantado milho, esse híbrido, né? Então, tem informações que, armazenadas em outros locais, você consegue imputar retroativo e já sair com uma dianteira de histórico em alguns segmentos. Outras, às vezes, eu concordo que não dá. Por exemplo, praga é difícil de você lançar um histórico que está em algum lugar lá e colocar ali dentro. Mas mapa de erva daninha é possível. Pluviometria é possível. Pluviometria é possível. Né? Então, eu acho que a Ana foi... ela foi muito bem quando ela falou lá do nível do cara. Não, esse cara que ele já tem um controle e tá... então, é uma questão de ferramenta, não é uma questão de cultura. Então, ele pega o que ele já tinha lá e imputa na ferramenta. E a análise de solo dá para colocar também. Dados de análise. De textura de solo, sim. A gente consegue classificar o talhão ali pela textura do solo. Mas em relação à fertilidade, ainda não. Certo. E outra coisa que eu também achei que foi muito oportuno é quando você comentou na tua pergunta, né? De como que a gente vai usar, e realmente é isso. Existem as informações para você planejar, né? Um negócio que eu estou olhando hoje para pensar para frente, e existem as do hoje para hoje. As do hoje para hoje. A praga, por exemplo, a aplicação lá, etc. é hoje para hoje, né? Agora, qual que vai ser o meu programa de fungicida da próxima safra, né? Os cultivares, época de plantio, né? Aí é o para amanhã. Aí você consegue muito bem consultar ali, né? Então, voltando ao trajeto lá, né? A gente colocou os dados de planejamento, o que vai acontecer na safra, prevendo tal, o que vai utilizar de produto e tudo mais. Aí tá, play na safra, plantio. Dentro do plantio, quais as etapas que vão para dentro da ferramenta? No plantio, a gente tem o planejamento desse plantio, né? De uma janela de semeadura, que seria ali, eu vou planejar a minha janela de semeadura ideal. Porque eu tenho esse implemento, né? Essa plantadeira, são X hectares para eu plantar e eu preciso plantar dentro dessa janela que seria o ideal, né? Então, o pessoal do agro aí sabe que tem uma janela ideal pensando em chuva, pensando até em infestação de praga, né? O quanto que é importante conseguir cumprir essa janela. E aí, dia a dia, a gente consegue na ferramenta ir imputando, como o Rinaldo falou, né? Não esperar uma semana depois, não. O que foi feito nesse dia? O que foi plantado nesse dia? Qual talhão, qual cultura, qual variedade? E essa é a informação que já vai circular aí para todo mundo. Quanto que está meu plantio? Está dentro do meu esperado? Está fora? Está acelerado ou está atrasado? Quanto % da área já foi plantada? Que é uma informação que durante o plantio todo mundo quer saber, né? Todo mundo quer acompanhar como que está o andamento. E esse acompanhamento a gente consegue fazer direto da ferramenta, né? Imputando ali diariamente o que foi feito diretamente do celular. Diretamente do celular, offline a campo. Né? Então, o pessoal consegue fazer o lançamento diretamente ali do aplicativo mesmo a campo. E aí, essa informação já é enviada aí para todo mundo que tem acesso à ferramenta, né? E fazer esse acompanhamento que é mega importante, né? Durante
Que, inclusive, a gente já teve casos assim, de o plantio estar muito acelerado e o pessoal pensar assim, nossa, não vou conseguir colher com qualidade se chegar todas as áreas juntas. Então, deu uma seguradinha no plantio, que é um pouco estranho, né? A gente fala. Mas já teve casos de clientes, não, deixa eu dar uma seguradinha aqui, porque a ferramenta está me apontando que está muito acelerado. E eu vou ter problemas na minha colheita, né? E o contrário também, às vezes está muito atrasado e precisar tomar a decisão ali de contratar um terceiro para ajudar no plantio, que são decisões que precisam ser tomadas instantaneamente, né? Não deve ser avaliada ali com uma semana depois, né? Então, essas informações são muito importantes ali durante o plantio. E aí imagino que tem diversos níveis de usuários, né? E aí você pode cadastrar esse encarregado do campo, que vai colocar as informações, né? Exatamente. Aí depois, quando a cultura começa a crescer lá, desenvolver, vai ter a parte de monitoramento, onde vocês que colocam as pragas que tem ali, ou cada fazenda tem a sua autonomia de incluir esses dados? Com a emergência ali da cultura, começam as avaliações de campo, né? Então, tem, por exemplo, o stand de planta, que é a contagem de quantas plantas eu tenho ali no metro, em 10 metros, enfim, para a gente conseguir levantar a quantidade de população, né, por hectare, população no talhão. Então, também é uma avaliação que pode ser feita usando a ferramenta. E aí tem um monitoramento, né? Todos os parâmetros de monitoramento são personalizados por fazenda. Então, a fazenda São João, ela vai ter o modo dela monitorar. A fazenda São José vai ter o modo dela monitorar, né? Que é o que a gente fala. Não é o modo Farm Box de realizar o monitoramento. É o modo da fazenda realizar o monitoramento dentro da ferramenta. Porque, apesar de a gente saber que tem muita coisa que já é de bom senso aí, senso comum, na verdade, né? Ainda assim tem muita diferença, e o Rinaldo, que roda muito campo aí, né? Tem muita diferença entre uma fazenda e outra. Então, a gente quer adaptar o Farm Box para que seja melhor utilizado a campo, né? Então, não adianta a gente dizer, olha, você vai monitorar dessa forma, se essa forma não atender lá. Então, é uma configuração que é totalmente personalizada por cliente, né? Assim, eles já têm um banco, né, de dados assim, cadastrado de pragas e doenças ali, etc. Aí eles ativam ou inativam. Né? E coloca a metodologia em cima. Beleza, essa praga deve ser monitorada assim, assim. Por exemplo, na fazenda A, ele monitora a lagarta por Insta, né? Então, primeiro Insta, terceiro Insta, acima do terceiro Insta, né? Na fazenda B, já monitora a lagarta... Pequena, média e grande. Pequena, média e grande. Né? Que é um detalhezinho, mas que no final das contas ali faz diferença, principalmente para quem vai depois avaliar essa informação, de ser uma informação que seja entendida por quem vai depois pegar esse resultado e tomar uma decisão ali, né? Ou o cara conta, tá, tem 3 lagartas, o outro só trabalha com presença. Não importa quantas tem, X. E essa personalização é também por cultura. Porque eu tenho o modo de fazer um monitoramento na soja, que é um pano de batida, né, uma metodologia própria, e eu já tenho outro modo para o algodão, por exemplo, né, que é planta a planta. Então, a gente também precisa entender que a cultura em si já traz, né, as suas diferenças ali, e a gente precisa configurar a ferramenta para atender as demandas da cultura também. Né? A cultura te direciona, né? Te direciona, exato. E você tem percebido, assim, uma mudança no sentido de as fazendas já começarem a colocar uma pessoa só para cuidar desse sistema? Assim, só para... Não, essa aqui vai ser a pessoa que vai ficar só pro Farm Box dentro. Ou não, geralmente é absorvido ali, cada um pega um pouquinho, o gerente ali. O Farm Box em si, Josi, ele não precisa de ter... A gente sempre fala, né? Pessoal, vou precisar contratar uma pessoa para cuidar do Farm Box. Não. Você já tem as pessoas na fazenda. As pessoas vão ser capacitadas e vão usar a ferramenta no dia a dia, né? Isso é uma ferramenta que elas vão usar ali. Mas a gente sabe também que tem ganhos em fazendas que tem uma pessoa, um ponto focal, que fica acompanhando, né? Que fica conseguindo extrair todo o valor que a ferramenta tem ali, apresentando isso
para os decisores, né? Então, sim, e a gente vê muito esse aumento, eu diria até em função de outras ferramentas. Eu ia falar, realmente é o cara do setor do digital, do setor da agricultura de precisão. Né? Sim. E isso aumentou muito por conta de outras ferramentas que algumas sim necessitam obrigatoriamente de ter uma pessoa lá na fazenda, né? O Farmbox não, desde o início a gente nunca teve a necessidade de ter uma pessoa a mais. Algumas ferramentas sim, só que a gente acaba também vendo ganhos para nós quando tem essa pessoa do digital, né? Como o Rinaldo falou, e está crescendo muito, cada vez mais comum o pessoal contratando, né? Pessoas ali formando uma equipe do digital lá na fazenda, porque geralmente não vai ter só uma ferramenta, né? Vão ter outras ferramentas e acaba que é necessário uma pessoa para ajudar ali no dia a dia, né? Eu tomo muito de exemplo lá, né, aqui na fazenda que a gente trabalhou, que foi pioneira nessa área de agricultura digital, o quanto que tinha de detalhezinhos que, se não fosse nós, o nosso setor lá, ir lá e preencher certinho, digamos assim, não tinha dono, né? Para colocar aquela informação que no final era relevante, né? Não, e essa é a base, é o cerne, né? O dado que entra. Exato. Né? Se entrar coisa ruim, vai sair coisa ruim. Resultado ruim. Ou se nem entrar nada, né? Sim. Não entrou, tipo, nem anotei o dia que plantou ali. Beleza, então não tem informação, perdeu. O dia que você precisar lá, daqui 2 meses, planejar quando que é a melhor época para você plantar, você não vai ter. Já foi. Não vai ter aquela informação. Não vai ter. Acho que esse é um negócio assim que, nossa senhora, o pessoal às vezes acha que é um controle por um controle por preciosismo, assim, sabe? Ficar lá anotando o dia que plantou, quanta semente eu joguei, né? Cara, você vai precisar disso lá na frente, você não tá colocando isso à toa, né? É que às vezes tem uma desconexão, né? Entre a pessoa que gera e imputa com quem analisa e planeja, né? E na minha visão, o culpado, se é que a gente pode colocar, é o cara que analisa e planeja. Que não foi lá e foi explicar pro cara, sabe aquele negócio do quando você entende o que você tá fazendo, você faz melhor, né? Ah, não, cara, você tá fazendo isso aqui porque aqui a gente olha isso, entendeu? Acho que esse cara ali que usa isso que tem que ser o responsável por engajar a equipe que gera, né? É exatamente isso. É integrar todas as pessoas dentro do propósito ali, né? Porque se a pessoa não entende a importância que tem aquele trabalho que ela está fazendo, né? Que para ela talvez é uma coisa sem necessidade, né? Se ela não entende aquilo, com certeza ela não vai se importar em apontar, ou ela vai fazer isso sem qualidade também, que pode acontecer, né? Que às vezes é até pior, né? Às vezes é melhor você ter o dado nulo, não usa e acabou, do que ter um negócio porco lá. Né? Errado, né? Aí é pior, né? Mas você vai achar que aquilo lá é o certo. E eu percebo muito isso, assim, como em todas essas ferramentas gerais, né, de digitais que estão surgindo aí, que quando a pessoa, quando o gerente, digamos assim, ou que é responsável por uma equipe, né, que recebe aquela ferramenta como uma coisa de, tipo, tem que usar e acabou, mas não incorpora aquilo para dentro dele, o quanto que a equipe não faz acontecer, né? O quanto que é um custo a mais para a empresa, que a empresa poderia estar colhendo um monte de informação, só que a pessoa que era o responsável por treinar e incentivar, né? Ela, por estar desmotivada ou por não ver valor naquilo ali, acaba transmitindo isso para a equipe, né? E isso é muito... Chama a galera, né? Chama a galera ali, reúne uma vez na semana... Mostra os resultados, mostra o mapa de monitoramento, mostra como que tá ficando o histórico de aplicações, né? Então, é necessário... Premia, cara. Eu vi, ontem eu estava vendo um caso de um grande grupo aí que, dentro da plataforma deles de monitoramento, especificamente de monitoramento, eles colocaram lá uns indicadores. Ranking. Colocaram uns indicadores assim de, esse é o monitoramento ideal. Quando o caminhamento ele é assim, quando o cara demora em média... tanto tempo por ponta, esse é o ideal, né? E aí, conforme o cara ele é enquadrado no final do mês, se ele é ouro, prata ou bronze, o cara ganha até 30% a mais no salário. Caramba! Isso é legal. Isso é uma boa alternativa, né? Até para engajar o próprio gerente, né? Se ele não tá vendo valor por ele mesmo,
Pra dar um incentivo, de É repente. que pelo menos ele conte com que o que está sendo inserido seja ok, né? Uhum. Esteja dentro do padrão. Isso é bem interessante. É bem legal. E não adianta, cara, é top-down, né? Sim. Eu não vê lá o cara de baixo influenciando o de cima. Não, é sempre. Não tem, é de cima para baixo. Então, acho que você falou de uma maneira bem correta ali. Se lá em cima não tiver aderente, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não. E até o próprio dono que mandou colocar a ferramenta, se ele não estiver ali olhando, também não adianta, né? Também não adianta. E eu extrapolo isso até além do próprio uso da tecnologia, né? Para todas as outras atividades ali que tem, né? Dos Pra processos, tudo, para engajar nos próprios processos da fazenda, é necessário de ter esse engajamento, né? Concordo. Ó, que exemplo bobo, né? Mas se tiver uma poça d'água lá no carreador lá e o próprio dono for o cara que vai lá e tira a caminhonete e pisa na lavoura, você acha que os outros não vão pisar na lavoura? Lógico que vai. Então, se o dono passa lá no pátio de adubo e tem um monte de bag, um monte de plástico, um monte de coisa jogado pra tudo quanto é lado e não dá uma pegada na turma no rádio, você acha que os caras vão lá catar aquele negócio de forma espontânea? Não vai. Isso aí é o famoso tubarão no aquário. Não tem como, não adianta. É o exemplo, né? É o exemplo. Vem de cima. E aí, voltando lá, então, para nossa safra, né? Deu o monitoramento. Catamos bag, né? Catamos bags. Tá tudo organizado, tá monitorando o pessoal. Aí vai lá para uma recomendação de aplicação, né? Aparece lá o estoque, você faz a ordem de serviço da aplicação também ali pelo aplicativo. Isso. O próprio monitoramento, que a gente pensa no monitoramento assim como uma das bases ali, né, do MIP, que é o Manejo Integrado de Pragas e Doenças, né? Então, o pessoal do agro aí já sabe a ilustração da casinha do MIP, né? Então, a gente tem a base ali, tem o monitoramento, né? Tem as condições do ambiente, os níveis de controle, e o monitoramento é uma dessas bases. Qual que é o objetivo, inclusive, da gente ter esse monitoramento dentro da ferramenta, né? A gente tem o diagnóstico. É ir no campo, diagnosticar o que eu tenho, em que nível de infestação que essa praga, essa doença e planta daninha que eu encontrei, qual que é o nível de infestação dela lá no campo, né? Por quê? Não é porque eu encontrei uma lagarta que eu vou entrar aplicando, né? A gente tem o nosso gráficozinho lá aqui, ó. Até aqui eu consigo conviver com esse alvo, daqui a aqui seria o meu momento ideal e acima disso eu já estou perdendo para esse alvo. Então, tem um momento considerado ideal para a gente ter, então, a ação e entrar com uma aplicação, né? Então, isso que é o que a gente chama de nível de controle e dano. A ferramenta, ela vai, inclusive, gerar o alerta quando essa infestação daquele determinado alvo entrar dentro dessa faixa de aplicação ideal. Para que você possa tomar a decisão no time correto, né? No time ideal ali, tá? Então, a gente consigo conviver, posso aplicar e já está me causando dano e perca mesmo eu aplicando, né? Porque a gente não precisa... encontrei uma Spodoptera, vou abrir uma aplicação ali. Não, vou perder dinheiro, vou gastar mais uma aplicação. Do mesmo jeito que eu não posso deixar escapar demais, porque daí eu mesmo controlando já perdi produtividade para essa praga, né? E eu provavelmente vou ter que usar um produto mais caro, uma dose maior. Então, eu tenho ali meu período ideal. Então, a ferramenta ela vai auxiliar na coleta desse dado lá no campo, né? Então, o técnico vai com o aplicativo, da mesma forma offline, faz essa coleta, georreferencia esses pontos. Então, a gente tem os pontos, as coordenadas georreferenciadas ali, né? E aí, a ferramenta ela vai trabalhar esse dado e transformar esse dado em informação. Tá, média do meu monitoramento deu índice. Então, ele já vai dar uma alertinha ali para que o gerente, o agrônomo, o consultor possa receber aquela informação e tomar a decisão. Vou aplicar ou não vou, né? Então, aí já gera essa informação da necessidade de aplicação. E aí a gente vem, então, para a aplicação em si, que seria a reação em cima do monitoramento, né? Essa aplicação, ela vai levar em consideração algumas coisas. Como eu falei, por exemplo, né? O nível ali que foi encontrado, o tamanho que está a lagarta, o nível de infestação. Então, isso tudo vai auxiliar para quem está tomando essa decisão. E no momento que ele vai precisar recomendar, realizar, planejar, programar uma aplicação, ele já tem a informação do estoque. O que eu tenho disponível para ser utilizado? Né? Porque não adianta nada, o melhor produto para esse controle
é o produto X, mas eu não tenho esse produto X. Então, quais que são as minhas opções? Para quem toma essa decisão, parece ser uma coisa simples quando a gente está falando, mas para quem toma essa decisão, lá no campo, não é simples. Não é simples. Não é simples, nem um pouco. É mega complicado. São várias coisas que são levadas em consideração, né, Rinaldo? E aí você precisa de ter um histórico, o que foi usado, quais os outros produtos. Aqueles outros produtos que foram utilizados, teve eficiência? Eu vou utilizar de novo aquele mesmo produto, mas será que ele vem me dando resultado nas outras aplicações? Então, é algo também que a ferramenta vai te ajudar a chegar nesses insights, né? A visualizar melhor essas informações. Todos esses dados estão lá no campo no dia a dia. Estão lá, em algum lugar, né? Só que a ferramenta, ela te apresenta isso de uma forma prática e rápida, para que você consiga tomar a decisão no tempo ideal, né? Isso é interessante, porque assim, vamos voltar na planilha lá, né? É possível? Sempre é. Eu coloco lá, condicionalzinha lá, quando tiver tal, pinta a célula de amarelo, quando tiver tal, pinta de vermelho, né? Mas depende de eu entrar lá e ver, né? Ali você tem um negócio assim... E alimentar a planilha. Alimentar, ela vai, sei lá, pintar e tem que ver, né? Aí, nesse caso ali, não. O cara chegou, pegou, sincronizou, alerta no celular, no qualquer lugar ali, talhão tal lá, deu índice já, né? O cara já força ele opa, então deixa eu parar aqui, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Essas são as vantagens, né, Edu? E quais os outros talhões que também deu índice? Eu consigo programar uma aplicação geral para um bloco aqui, né? Não, aquele outro ali tá tranquilo. Porque o que é que a gente tem? A gente já tem aí, pensando nas principais culturas, algumas aplicações que são calendarizadas, né? Quando a gente trata principalmente de fungicida. Então, já tem uma calendarização para essas aplicações, já tem um planejamento, né? E aí, será que eu estou aproveitando o meu operacional, a minha equipe de monitoramento da melhor forma possível? Eu estou entrando antes na área, minha aplicação está programada para sexta-feira. Tem alguém, já sei que está programada para sexta-feira, já vou programar alguém para ir fazer o monitoramento amanhã, para eu ver o resultado e entender se eu coloco ou não inseticida junto. Você embarca, né? Se eu embarco. Isso é aproveitar o operacional, né? Que eu já iria entrar de toda forma no campo. E a questão é, eu tenho os dados que eu preciso para tomar a melhor decisão de entrar ou não junto com o inseticida, junto com o meu fungicida. Então, isso também é aproveitamento ali e redução de custo para o produtor, né? E aí consegue colocar dados de fertilizantes também. Adubação, Apesar de não ter de fertilidade, do fertilizante sim, né? Sim, também. Toda essa parte de adubação, tanto os adubos quanto os foliares também, né? E parte de calcário, gesso, enfim, todos os insumos que são usados diretamente no campo ali. Essa parte de fertilizante talvez seja uma das mais desamarradas do processo, sabe? Assim, beleza, o cara vai lá, pega, compra, aplica e etc, mas eu não vejo de fato o cara muito tendo um sistema, um lugar que o cara coloca lá, foi isso aqui de calcário, foi gesso, foi esse adubo, subsolei, gradiei, né? Talvez essa parte do negócio seja uma das mais negligenciadas nos controles que a gente tem por aí. Sim. Principalmente até porque algumas delas acontecem muito entre safra. Então, tipo assim, beleza, enquanto eu tenho cultura e eu tenho possibilidade de perda, a gente tá com a guarda alta para lançar, para fazer as coisas no tempo real. Agora que eu peguei, que eu colhi, e que eu tenho lá em milheto, né? Tipo, ou nada, né? Ou nada. Eu vou passar grade, vou passar meio que o pessoal baixa um pouco da guarda desse negócio do lançar lá e etc. Isso aí tem um baita de um potencial, né, para você trabalhar depois em termos de informação, né? Porque você pode pegar lá e falar, beleza, essa é a análise de solo, esse é meu aporte nutricional, essa é a minha produtividade, logo essa é a exportação, né? Você consegue fazer um esquema bem, bem interessante ali, né? A gente não falou disso, mas talvez a gente deva falar em algum momento aí que todas essas iniciativas que se tem hoje, que a gente já estava vendo ali de sustentabilidade, crédito de carbono, né? Tudo isso parte por um pilar básico, né, de rastreabilidade. Então, como é que você vai receber lá, por exemplo, ou até analisar se o teu manejo ele é sustentável ou não é, né, se você não tem isso tabulado, né, vamos dizer assim, se você não tem isso mapeado. Tá? Então, tem muito disso que está implícito, que está por trás, que todo mundo que for começar a explorar esse tipo de mercado, e ele já existe, e a tendência é
gostando ou não que isso intensifique, ele vai partir por uma rastreabilidade. Bastaria ser exportar o dado lá, né? Sim, sim. Essa área é um mundo à parte, né? A área de fertilidade e nutrição, né? Existem aplicativos que trabalham a agricultura de precisão, né? Mapeamento fazer os mapas, né? De fósforo, dos nutrientes e tudo mais, e colocar esses insumos lá dentro. Mas eu não vejo, assim, algum ainda que tenha esse nível de detalhamento igual tem pragas, né? E vocês têm alguma previsão, assim, de mexer com essa área também? Ou como é que é? Então, Josi, a gente sempre... tudo que veio de novo no Farmbox de melhoria foi muito ouvindo o produtor, sabe? Sentando ali, conversando, ouvindo, entendendo. Esse é um assunto que o pessoal fala bastante, né? Mas como você comentou, tem algumas ferramentas que já desempenham um trabalho bem bacana, bem bacana. Eu acho que nós vamos, claro, já precisar de ter alguma coisa dentro da ferramenta para lidar com isso, mas também integrar com essas ferramentas que já fazem um bom trabalho, né? E eu acho que vai ser tipo um esquema no futuro, assim, de ecossistema mesmo de ferramentas. Uma teia. É que nem você vê hoje lá, por exemplo, eu tenho, sei lá, a plataforma do Google, aí ele integra com o Notion, depois integra com, sei lá, com o Outlook, e eu acho que vai ser meio que um esquema desse. A gente acredita muito que cada empresa ela tem o seu foco de estudo, de desenvolvimento, né? Quando você abre muito esse foco, você não tem foco. Fica desfocado. Você vira o paco. Fica desfocado. Eu concordo. Exatamente. Então, é o produtor entender quem que atende ele melhor, né? Encontrar as ferramentas que realmente ajude ele ali no dia a dia e aí essas ferramentas trabalharem para se comunicar e para se integrar, sabe? Eu acho que a gente está indo muito para esse caminho. Verdade. E aí depois, então, a última etapa é imputar os dados de colheita, né? Esses dados, eles podem ser imputados através de mapa, tipo assim, extrair o mapa lá da máquina e já coloco dentro do sistema, ou é mais manual? Cada talhão eu vou colocar a produtividade aqui. A gente tem integração com algumas ferramentas que traz isso direto da máquina. Então, por exemplo, a máquina passa colhendo, ela já tem ali a estimativa de produtividade, né, daquela colheita. Então, a gente consegue puxar isso automático também, né, de algumas ferramentas hoje, ou é feito um input manual ali mesmo. A gente não tem o objetivo a acompanhar carga a carga do que foi colhido, não. É um histórico, é um dado de produtividade geral do talhão ali, né, que ok, minha etapa final é dizer que esse talhão finalizou ali a safra com 60 sacas por hectare, né? E aí a gente conseguir trabalhar essa informação, relacionar essa produtividade com a data de plantio. Então, semeadura feita na terceira semana de outubro, deu em média uma produtividade de X sacas por hectare, né? Então, a gente conseguir fazer esse tipo de análise do dado e relacionar com outros dados que já foram lançados anteriormente, né? E aí gerando o histórico para aquela variedade, para aquela cultura e para aquele talhão também, que a produtividade está ligada com várias coisas ali, né? Sim. Ô, Ana, e em questão de inteligência artificial, né? A gente vê aí que ela está avançando demais, que está muito rápido o processo de aprendizado da máquina. O quanto que você acha que essa evolução vai impactar no negócio de vocês ou vai integrar com o negócio de vocês? Qual que é a sua visão de onde a inteligência artificial vai se encaixar nesse processo? Ou ela é uma ameaça que vocês estão tentando contornar? É o assunto do momento, né, Josi? Todo mundo falando aí das IAs. Eu acho que a gente já usa a inteligência artificial, só que mais para produtividade interna, né? Eu acho que é o primeiro impacto aí das inteligências artificiais na nossa própria produtividade, né? Então, a gente, principalmente pensando ali no setor de desenvolvimento, que o nosso desenvolvimento de todas as ferramentas são próprias, né? A gente tem a nossa equipe de produto e programação, então a gente já utiliza algumas ferramentas no mercado que usam de inteligência artificial no processo de programação, para conseguir identificar erros, deixar o processo mais limpo, mais rápido, né? Então, acho que o primeiro impacto é esse na nossa produtividade. E, claro, né? Isso vai chegar, de alguma forma, também para
para o produtor final ali, sendo parte do produto, talvez, né? O que a gente entende? Um ponto é como fazer isso de uma forma ética, respeitando... a gente sabe que o centro da inteligência artificial é o dado, né? Então, o dado é do produtor, é do nosso cliente, não é nosso, né? A gente ajuda ele a gerenciar esses dados, mas os dados são deles. Então, a gente precisa entender qual que é a ferramenta que a gente consiga fazer isso de uma forma ética, sem prejudicar o cliente, né? O segundo ponto é ouvir e entender, e aí é conversa direto com os nossos clientes, com os nossos parceiros, o que ainda não está resolvido e que a gente consiga resolver usando de inteligência artificial, né? O que o produtor entende que ajudaria ele, o que ele acredita que ainda falta de resolver e onde que a gente poderia realmente ajudar ali com uma solução, né? Acho que esse é um outro ponto. A gente não acredita que seja uma ameaça, pelo contrário, eu acho que é algo que veio para ficar, também não é algo passageiro. Às vezes acontece no mercado alguns fogos de palha aí, né? Que queime logo passa, acho que não é esse caso. Acho NFT de macaco. Por exemplo. Mas eu acho que nesse caso não, acho que é algo que realmente veio para ajudar, para ficar, e é mais a gente manter o que a gente sempre fez lá desde o início, sentar frente a frente com o produtor, entender com ele onde que a gente poderia ajudar e colocar em prática mesmo, sabe? Eu acho que é mais nessa linha, assim. Vocês têm muita demanda por profissional da área de programação, tecnologia, né? Vocês têm encontrado dificuldade ou existe ou vocês estão procurando pessoas que englobam essas diversas habilidades, do tipo assim, formado em agronomia e computação? Vocês desistiram já desse profissional? Pensando na nossa organização, nossa estrutura de empresa, né? Então a gente tem o setor de tecnologia, o setor o comercial e suporte, né? O time de sucesso do cliente e o time de produto ali que está ligado com o desenvolvimento, né? A gente teve uma dificuldade aí, eu acho que todo o mercado, principalmente na pandemia, com contratação de programadores, foi assim, terrível essa época para nós, né? Pensando nesse setor. Porque foi um boom de todos os aplicativos, queria, né? E todo mundo queria, e era a coisa mais rara do mercado. E virou um mercado sem fronteira, né? Não é um negócio assim, tipo, por exemplo, eu tenho um mercado, aqui no Luiz Eduardo, teoricamente, eu só poderia contratar pessoas que estão morando aqui. Então virou um negócio sem fronteira, né? Eu conheci várias startups, várias empresas como vocês, assim, que perdiam programador pro Facebook. Eu pro Google. Né? Então, a gente já tinha uma linha de trabalho home office mesmo antes da pandemia. Então a gente já tinha essa... a gente já tínhamos pessoas que trabalhavam fora da nossa sede, né? Principalmente do setor de tecnologia também. Então a gente já sabia como trabalhar home office. Só que o que acontece? Virou assim, todo mundo queria produtor ou queria programador e aí ficou escasso no mercado. A gente sofreu nessa época. Hoje isso já voltou a normalidade, já está bem mais tranquilo, né? Inclusive, assim, como nessa época faltou, então, surgiu muita escola de tecnologia, algumas iniciativas para promover novos profissionais nessa área, então agora já deu uma estabilizada, né? Mas eu acho que esse profissional, como você diz, né, juntar o agro e a tecnologia, para nós é um profissional que traria muitos benefícios e vantagens, talvez, num cargo de PM, né? Aquela pessoa que olha para o mercado, olha para o produto, onde que a gente pode evoluir, onde que a gente pode crescer. Acho que sim, seria um diferencial para nós, mas não é fácil realmente de encontrar, né? Acho que hoje talvez a nossa principal dificuldade pensando em mercado seria de pessoas para lidar diretamente com o produtor. Eu concordo. Eu acho que assim, nessa ponta que você falou ali, que é da parte do sucesso do cliente, do comercial, ali o grande valor é o cara que entende do processo da fazenda. Para saber o que dentro da ferramenta ele vai puxar para aquele momento. Sim. Não necessariamente ser um programador, alguma coisa assim. Sabe? Eu acho que seria mais isso. Porque são pessoas que precisam ter... Sensibilidade de saber o que está acontecendo ali.
relacionamento, gostar de se relacionar, que é de pessoa para pessoa, né? A gente lida com tecnologia, é o que a gente trabalha, mas a gente atende pessoas. Então, a pessoa que saiba se comunicar, pessoa que saiba gerenciar possíveis crises ou problemas. Eu acho que a gente tem uma certa dificuldade a mais de pessoas para esse tipo de função, sabe? Eu acho E que aí não está resumido somente à tecnologia, né? Não. Aí você concorre com a multi de químico, com o cara do fertilizante, com o cara de várias, né? Exatamente. Aliás, vendedor, né, comercial é uma das profissões que o pessoal fala que nunca, jamais a tecnologia vai substituir, né? Que é a profissão do futuro. É muitas, viu? Eu acho que assim, a Nina falou, eu vejo que as tecnologias, as ferramentas, assim, às vezes elas vêm para potencializar. Às vezes vamos pegar o cara do comercial aí, às vezes com ferramenta ali, etc., em vez de ele atender 10 clientes, ele vai atender 20. Mas se a empresa quer sair de 10 para 30, ela vai precisar de outro. Sim. Porque o limite é 20. Entende? Então, eu vejo isso em várias... Consultoria é uma, por exemplo. Sim, verdade. Né? Eu acho que tem algumas funções que realmente... Esse dia a gente estava conversando com o cliente, né? E pensando assim, falando de mercado, de compra, venda de insumos, né? O que ele acharia de ter isso numa plataforma que ele só vai lá e, e compra sem ter vínculo? Não, a gente prefere ter vínculo e falar direto com as pessoas, né? Então, eu acho que é isso. Acho que ainda a gente demanda por profissionais, assim, nessa área. Show. Bom, a gente está caminhando para o final do episódio agora. Na Flávia, acho que deu para ter uma ideia muito boa, né, de como e onde a ferramenta se encaixa e como ela pode ajudar muito o agricultor, né, o produtor. E até o consultor, né, quem está lá acompanhando a área, com certeza. Queria deixar um espaço para você falar, assim, algum exemplo prático, um case de sucesso que você gostaria de trazer, ou falar de maneira geral em termos de, ganha tanto em produtividade, enfim. E depois tem para fechar a nossa sequência espinhosa, né, que é a brincadeira que a gente faz aqui com todos os convidados. Certo, Josi. A gente tem alguns trabalhos que foram feitos por uma instituição de pesquisa, né, onde a gente conseguiu avaliar o manejo utilizando da tecnologia Farmbox com o manejo da fazenda, né, em relação ao monitoramento, né, para entender o resultado do monitoramento feito pela plataforma digital. A gente fez um trabalho lá no Goiás e a gente conseguiu, no resultado dessa pesquisa, ter uma aplicação a menos de inseticida na área, né, do manejo utilizando o monitoramento, a consultoria decidindo pelos níveis de controle de dano gerado ali, né, pela plataforma, decidindo se aplicar ou não, e outro manejo que foi o produtor ali mesmo fazendo as aplicações que já estavam calendarizadas e colocando o inseticida em todas as aplicações de fungicida, né? Então, a gente teve uma aplicação a menos de inseticida com o mesmo, sem diferença estatística de produtividade, né? Então, a gente comprovou uma redução de custo, mantendo a produtividade mesmo assim, né? Então, aplicar por aplicar, não. Acho que a gente pode ter uma agricultura mais viável financeira, econômica, ambiental, né, socialmente aí. Acho que a plataforma vem muito com esse objetivo também. Outro ponto também, Josi, que acho que é interessante da gente citar aqui, né, até para também gerar um pouco de curiosidade no pessoal, né? Agora a gente está também indo muito para a tomada de decisão mais in loco, né? Aplicação localizada, por exemplo. Então, a gente já tem essa possibilidade de fiz o monitoramento já referenciado, levantei as informações de campo, consegui gerar um mapa ali que vai me mostrar as principais zonas. Claro, agronomicamente falando, alguns alvos talvez não se encaixariam, né? Mas planta daninha, por exemplo, eu consigo fazer uma aplicação localizada somente onde eu tenho essas manchas e não fazer uma aplicação em área total, por exemplo, né? Então, já é uma redução também bem grande em relação ao uso de defensivos, né? Sabe uma coisa que eu sinto falta? Que eu sinto falta, assim, que eu acho que... às vezes vocês já estão até pensando nisso e etc. Você falou dessas aplicações localizadas, a planta daninha total faz sentido. E a planta daninha, ela tá 100% dentro da radiação do cara, porque ele, fazendo uma amostragem, uma grade representativa, né, depende do apontamento dele. Isso que eu vou falar agora, talvez ele seja um pouco mais complexo, porque ele depende de imageamento.
né? E o imaginamento, mesmo quando você tenha lá, vamos dizer que você pega um planet da vida lá e assina ele, aí é diário lá um negócio e tal, você acaba tendo dificuldade pelaquela questão de nuvens ali, etc, né? Mas eu sinto falta de a gente poder fazer outras coisas de forma mais localizada. Por exemplo, no caso do... Vou pegar... O caso do algodão, ele fica, obviamente, inerente somente ao caso do algodão, né? Que seria as aplicações de regulador de crescimento em taxa variável em determinado momento, né? Lógico, seria um negócio assim, mais da indicação de zonas de manejo que depois direcionam onde vai ser o monitoramento, né? Eu posso fazer isso tanto para... Beleza, questão de regulador de crescimento para algodão, é uma que eu vou ter aplicação. Mas existem outras. Por exemplo, próprio stand. Né? Se eu fosse direcionado para fazer um stand final baseado em imagens que me mostram que ali o NDVI, vamos falar do NDVI, poderia ser 3 zonas, né? Uma média, uma mais alta e uma mais baixa, que me direcione para fazer ali e de forma representativa. Então vamos dizer assim, cara, meu padrão é fazer 10 pontos de stand, mas essa zona verde aqui, ela representa 40% da área, a outra 30%, a outra 30%. Beleza, então a própria ferramenta já me direcionaria que eu tenho que fazer 4 pontos nesse padrão de área, 3 aqui e 3 ali para eu ter um médio. Stand é um. Os próprios monitoramentos de altura, número de nó, são outros. Estimativa de produtividade é outro. Porque às vezes você fica muito a critério do cara, eu não vou fazer aqui, tá meio falhado, deixa eu fazer para lá. Mas isso aqui, a falha, ela, de certa forma, ela é também um padrão da fazenda. E eu já tive experiências de pegar as contagens que os caras fazem, até foi com vocês que a gente fez isso, pegar as contagens que os caras fazem e colocar aquilo na mancha e depois fazer uma média ponderada. Ao acaso é o acaso. Às vezes fala, fiz ao acaso e não teve o ponto naquela mancha que seria um amarelo, sabe? Uhum. Isso eu sinto um pouco de falta, sabe? Que eu acho que traria muitos ganhos, porque principalmente nessa hora agora que a gente vai fazer estimativa de produtividade, você sabe que se a gente chegar lá para o produtor e falar 300 arrobas, 280 ou 320 tem diferença. A partir disso o cara faz um monte de conta. Então se eu colher 300 é porque eu vou ganhar tanto, então dá para eu fazer o silo lá que eu queria fazer, ou comprar a máquina, ou... Entende? Isso é uma coisa que eu sinto muito falta assim, nas ferramentas, sabe? Desse negócio ser até um pouco mais prático. Perfeito, Rinaldo. A gente tem a opção de conseguir solicitar o monitoramento usando o NDVI como base. Então já ajudaria nessa questão ali, né, de direcionar os pontos ali, você já solicitar os pontos em cima do NDVI. E tem também a questão, a gente já fez um trabalho, inclusive numa fazenda aqui da Bahia, para aplicação de regulador em taxa variável também, utilizando das duas ferramentas, que foi o próprio apontamento do técnico no campo, então ele indo lá, Entendi. Georreferenciando e fazendo, né, a medição ali da altura da planta. Faz sentido. E cruzando isso com a imagem NDVI. Então, vendo ali no mesmo plot, né, as duas informações. Então, a gente já conseguiu fazer um trabalho assim para taxa variável de regulador para o algodão, né? Entendi. Mas realmente se planejar melhor para ter um melhor resultado, né? Na verdade, a informação que eu precisaria era só assim, beleza, eu tenho a imagem, só me fala assim quantos hectares ou quantos % é cada padrão de zona. Que aí depois eu mesmo colocar o pontinho lá, né? Para ele, né? Faz 4 aqui, faz 2 aqui, faz 3 ali, sabe? Sim. Esse negócio traria um ganho legal, né? Sim, nossa, é bem bacana, bem bacana. Show, muito bem. Acho que foi isso, né? Vários pontos aí discutidos em relação à gestão de dados. Muito obrigada, mas antes antes da despedida final, tem a nossa brincadeira, né? Que é a sequência espinhosa, onde a gente elenca os principais temas polêmicos que tá rolando aí na internet e tudo mais, que envolve o agro. E a gente fala uma palavra, você fala a primeira palavra que vier na sua cabeça. Ou se quiser desenvolver um pouquinho mais, pular, pode, fica à vontade, tá? Tá bem, Jesus. Vamos lá, sequência espinhosa com a Ana Flávia. Desmatamento. Ilegal ou legal, se seguindo o que tem nas leis, né? Então, a gente tem... Eu acho que o Brasil hoje... segue bem a maioria, vamos dizer assim, né? A maioria da atividade agrícola está dentro das leis, mas infelizmente em algumas regiões ainda a gente vê muitas pessoas que não são produtores, né? Mas sim criminosos, realizando uma atividade ilegal, desmatando além do que seria o permitido, né? Terra indígena.
terra indígena. Pode pular qualquer coisa. Pulo. Reforma agrária. Precisa ser repensada. MST. MST, eu acredito que desorganizado, eu diria. Fazendas verticais. Necessários. Inteligência artificial. Já falamos. Presente / futuro, né? Mudanças climáticas. A gente precisa desenvolver, acho que... não desenvolver, mas talvez utilizar mais das tecnologias que nós temos para conseguir prever melhor os impactos, né, que estão acontecendo no clima em menor, maior escala, né, para conseguir se antecipar a algumas coisas e preparar melhor, principalmente quando a gente fala do agro, né, investir em algumas outras alternativas para conseguir lidar melhor com as alterações do clima, que é mega importante para a produção agrícola, né. Pressão internacional. Falta de conhecimento por parte deles, né? E muita mentira na mídia, muita coisa errada que quem está dentro do processo, que acompanha e vive do agro, né, sabe que a maioria do que sai aí nas mídias é para deturpar e para colocar a opinião pública contra, né? Pesquisa brasileira. Embrapa, muito importante, inclusive, para todo o desenvolvimento que aconteceu aqui no Oeste, no Cerrado como um todo, né, brasileiro. Políticas para o agro. Precisamos, acredito, de mais cadeiras aí no Senado para conseguir trazer mais melhorias, né, para que a gente consiga defender algumas pautas, inclusive algumas que já estão paradas há um bom tempo e que precisam ser revistas e faladas. Acho que é isso, interagir mais com a política, todo mundo, de todos os setores, né, ficar mais a par, acompanhar e tomar as melhores decisões quando for o momento, né, das votações. Agro do Brasil em relação ao mundo. Celeiro do mundo. Eu acho que o Brasil vai se destacar cada vez mais, né? A gente tem uma produtividade muito boa, condições de clima, de uma forma geral, né? Apesar dos últimos anos a gente está enfrentando aí muitas mudanças no sul do Brasil, que vem sofrendo algumas safras já, né? Com seca ou chuva demais. Mas ainda assim eu acho que a gente vai conseguir se manter firme como celeiro aí do mundo. Perfeito. Muito obrigada, Ana Flávia, pela sua participação. E deixo aí também um espaço para você dar suas palavras finais aí e mandar o @, né, o endereço aí de quem quiser conhecer mais sobre a empresa. Perfeito. Então, queria agradecer primeiramente, né, Josi e Rinaldo, pelo convite. Fiquei bem feliz. A gente gosta muito de falar sobre agro, sobre tecnologia, né, sobre o mundo digital. A gente sempre está presente nos cursos técnicos, faculdade, né? O pessoal sempre nos convida, a gente gosta muito de ajudar. Acho que é isso que a gente faz aqui, é se comunicar, ajudar, né, mais na educação. Quem quiser nos seguir, nos chame lá. A gente está em todas as principais redes sociais, com @farmboxapp, né? Pode nos procurar ali que a gente sempre posta muita coisa bacana. E temos um blog também, que é o farmbox.com. A gente posta material de todo, não só de tecnologia, mas a gente fala de muita coisa aí no geral. É bem bacana aí para quem quiser conhecer um pouco mais, tiver alguma dúvida, pode nos procurar ali, tá bem? Show! Muito obrigada, então. E você que está acompanhando aí já sabe, se inscreva no canal. Se ficou alguma coisa que a gente não conversou aqui, que você sentiu falta, deixa aí nos comentários a sua opinião, a sua dúvida. Se for mais tímido, mais tímida, manda lá para contato@agroinsight.com.br. Siga a gente nas redes sociais também, aí Instagram, Facebook, LinkedIn. Estamos presentes também nas principais redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.